A saúde mental é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido e, de fato, isso precisa ser feito porque a gente vem notando um aumento cada vez mais frequente do número de casos de pacientes com alguma condição relacionada. Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional é uma condição que traz impactos negativos tanto para a saúde quanto para a economia do país. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para aproveitar o início do ano, quando a gente vem revendo nossas metas e planejando o ano que se inicia, nós convidamos hoje 2 colegas para conversarmos um pouco mais sobre a síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar pedindo para que vocês se apresentem, falem um pouquinho como é que vocês trabalham, como é que é a formação de vocês. Pode ficar muito à vontade, quem quiser começar. Obrigada, Rafa. Eu sou a doutora Carolina Scholl, sou psiquiatra. Fiz minha formação toda aqui em Blumenau, na faculdade, fiz residência no Hospital Santa Catarina e continuo lá, né, atuando como psiquiatra e também no consultório. Perfeito. Eu sou Natan, psicólogo da Unimed Blumenau, trabalho com a parte de promoção e prevenção em saúde e também sou psicólogo clínico, trabalho com a parte de psicoterapia, né, online hoje em dia, e também entrei recentemente no mestrado em saúde coletiva na FURB. Ah, que legal, deu certo então, Deu que certo. bom. Então, de acordo com os levantamentos recentes feitos pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% das pessoas reclamam de estresse no seu dia a dia. E a gente sabe que quando esse estresse vem relacionado ao trabalho, é um dos fatores que podem vir a trazer essa síndrome de burnout. Para começar, eu gostaria que vocês explicassem um pouco para quem está assistindo o que é a síndrome de burnout ou essa síndrome de esgotamento profissional. É uma síndrome que vem do estresse crônico, né, no ambiente de trabalho. Hoje a gente tem bem claro que isso é uma condição relacionada ao trabalho, né? Ela cursa com um esgotamento mesmo, né, uma falta de tolerância, diminuição de energia para fazer as coisas próprias do trabalho, né, um cinismo, né, a pessoa começa a ter uma diminuição de realização no trabalho, né, o que antes me trazia muita satisfação de atender um paciente, eu começo a atender, mais um, né, e isso vai, mas não é uma coisa pontual, isso eu acho que é uma coisa importante da gente lembrar, né, que não é aquela semana que tá dando tudo errado, não, isso é uma coisa crônica, uma coisa de longo prazo, assim, né, eu vejo que meu trabalho não traz mais a mesma eficiência, eu não sou mais tão eficiente, eu não trago mais tantos resultados, né, é uma coisa muito sutil, começa devagar e vai escalando. É importante lembrar também que dentro dessa síndrome, né, a gente vivencia, como a doutora falou, um estresse crônico, o que é muito diferente do estresse convencional que nós vemos no cotidiano, né? Sempre bom a gente lembrar que o estresse ele é uma condição fisiológica, né? Você vai ter uma descarga de estresse diante de uma condição difícil, de algo que te demande uma resposta muito maior, dirigindo, enfim, tentando resolver um problema pelo telefone, né? Na condição do trabalho ou na vida pessoal também. Então, é sempre importante a gente fazer essa separação, né? Eu gosto sempre de trazer isso para os meus pacientes, de que o estresse da vida cotidiana, ele faz parte, né? Do nosso dia a dia e ele é bem saudável até. Né? Uma pessoa que ela não consegue se estressar, uma pessoa que ela não consegue se implicar emocionalmente, né? Comportamentalmente em atividades que ela não está dando conta, né? É importante que ela tenha ali uma carga de estresse, se não tiver ela vai ter um prejuízo. Uma reação, né? O que é diferente do estresse vivido de forma crônica, né? E o que seria esse vivenciar o estresse de forma crônica? É quando você começa a ter mais prejuízo do que benefício de vivenciar esse momento e você tem uma grande dificuldade em baixar esse estresse. Entendi. Então você vivencia ali aquele dia difícil no trabalho, aquele dia difícil no cotidiano e quando você chega em casa, você não consegue ir desligando aos poucos, você não consegue de maneira programada, né, sistemática mesmo, fazer atividades que vão conseguir te baixar o nível de ansiedade, de estresse e que aí, obviamente, pode ter bastante prejuízo no teu sono, qualidade de vida, interação social com a família, com os amigos, né? O que é bem comum a gente perceber no estresse também. Esse afastamento das funções do trabalho, mas também com impacto na vida pessoal. Então, se a gente conseguisse, assim, pontuar para as pessoas, né? O que pode vir a causar essa síndrome de esgotamento profissional, essa síndrome de burnout? O estresse, sim. Uma dificuldade de planejar e priorizar as tarefas do trabalho, né? E de desligar depois, né? Eu tenho
digamos, 10 tarefas para fazer hoje no trabalho, né? Mas tudo é importante, né? Eu não consigo colocar, tá, tudo bem, essa se não der conta, dá para fazer amanhã. Não, tudo é prioridade, isso é um fator de risco. Né? Eu costumo dizer que quando tudo é importante, nada é realmente importante. Né? Se tudo que tu queres resolver imediatamente, né, alguma coisa vai ficar para trás. E aí a gente cria expectativas muito irreais, né? Acerca de como vai ser aquele dia, de como eu vou me desempenhar, né, nas minhas tarefas. E você foi fazendo várias poucas coisas que não tinham um resultado que você queria, e aí você se encontra nesse estado. Mas também é importante lembrar que o que pode levar ao adoecimento também não é só a conduta do profissional. Porque muitos pacientes que chegam para mim, eles chegam se sentindo culpados. Como eu falei anteriormente, tem uma condição associada ao trabalho, né? É isso que caracteriza o burnout, mas ele tem um impacto na vida pessoal. Então, os indivíduos, né, os pacientes que chegam, muitas vezes chegam, sim, responsabilizando colegas, empresa e tudo mais, mas principalmente se sentindo muito culpados. Olha o que eu fiz com a minha vida, olha o que eu deixei acontecer. Eu não soube gerenciar, e definitivamente isso não é uma realidade. Não é só o indivíduo, né, que se colocou naquela condição. Uma cultura empresarial, né, uma cultura da empresa mesmo, de proporcionar muitas vezes uma cobrança injusta, né? Acúmulo de funções. O bom funcionário, ele sempre vai receber bastante funções, né? Eu consigo entregar, a liderança confia, os colegas confiam, então ele também vai sendo sobrecarregado, e se não existe uma parte de cuidado por parte tanto dos gestores, das lideranças, né? Enfim, os responsáveis daquele setor, muitas vezes acaba sim sobrecarregando o trabalhador. Outras questões também, aí a gente pode, né, sem estender muito. Fica bem à vontade, pode estender. Sem estender muito, mas existe sim, né, a própria questão do assédio, né, de todos os assédios possíveis, então, moral, sexual, né, ambientes de trabalho que são competitivos, ou que trazem demandas desproporcionais, ou que favorecem, né, uma visão de que eu sou aquilo que eu produzo e não necessariamente a minha história dentro da empresa. Então, a cultura organizacional muitas vezes também favorece, né? Não é só, como tu falou, acho que é isso, não é só da pessoa, mas também do ambiente que ela está inserida, né? Com certeza. Então, assim, trazendo isso, às vezes talvez a gente não esteja passando por isso ou sofrendo algo relacionado, mas a gente consegue perceber, de repente, num nosso colega, ou dar um alerta, porque muitas vezes, até quando a gente está passando, a gente não percebe. A gente conversou um pouco, né? Quais os sintomas, assim, que a gente poderia perceber em algum colega, ou no nosso comportamento mesmo, que poderiam levantar um alerta do tipo, olha, tem alguma coisa errada, vamos rever, vamos reorganizar as coisas? Bom, eu gosto sempre de trazer, né, que a percepção do indivíduo, ela é sempre depois dos nossos colegas. Eu me percebo adoecido depois que todo mundo já tinha me dado uma dica ou já tinha pontuado alguma coisa, né? Porque a autoobservação dos nossos comportamentos é algo enviesado. A gente muitas vezes acaba naturalizando, né? Porque o adoecimento, ele é algo... ele é um processo, né? Eu não vou dormir saudável, acordo doente. Então, a gente que está muito perto do problema, né? Vivenciando o adoecimento, a gente não consegue perceber. Então, dar essa atenção para o que os colegas dizem, para o que os familiares dizem, né? É algo muito importante. E a gente, como colega, deve sim trazer essas pontuações. Quando que a gente deve fazer isso? Quando a gente vê que há uma mudança no comportamento do indivíduo, na maneira como ele lida com as responsabilidades, né? A própria grosseria, né? A estupidez, enfim... Isso incomoda os colegas, incomoda as pessoas à sua volta, né? Mas raramente a gente chega, fulano, você não acha que está sendo desproporcional? Olha, né? Te trouxe uma demanda X, Y. Então, esse comportamento explosivo, né? Impaciente. Também a percepção de que só eu consigo resolver as coisas, né? Quando aquele paciente, quando aquele colega de trabalho, né? Não consegue delegar funções, não consegue dividir isso, ele pode estar incorrendo aí num caso de sobrecarga, né? Porque, novamente, aquilo vai desencadear. Também temos a questão como foi dito, né? A própria frieza, como o colaborador lida com o cliente interno, ou seja, com os meus colegas, né, com as pessoas com quem eu respondo diretamente, mas também com os colegas, com os clientes externos, né, com a pessoa que vai receber o meu serviço. Então, eu deixo de responder e-mails, eu não estou mais dando retornos que eu deveria dar, né? E, claro, o isolamento.
né, esse isolamento, esse retirar-se do grupo social, né, de eu cada vez mais evitar conversar, evitar falar, né, porque os outros são problemas. Se eu converso com os outros, se eu interajo com os outros, eu recebo mais problemas, mais demandas. Então essa pessoa, ela automaticamente pode apresentar, né, esse isolamento, esse retirar-se. Então, né, de maneira bem pontual, mudança no comportamento, de agressividade, né, enfim, impaciência, essa questão de se retirar e de tratar de maneira mais fria mesmo, tanto as questões do trabalho quanto os colegas e o próprio cliente. No dia a dia, tu deve receber bastante pacientes, assim, né, Carol? Sim, bastante. E também a gente vê nos colegas, né? Os profissionais de saúde são dos maiores afetados pelo burnout, junto com outras profissões, tipo professores, policiais, né? E a gente, né, todo mundo, acho que alguma vez na vida já passou, já escutou uma história de alguém que foi atendido no pronto-socorro e foi feito pouco caso, né? Como se a pessoa estivesse fazendo um favor. E, né, provavelmente aquela pessoa que fez o atendimento estava num quadro de adoecimento, né? É uma coisa muito comum, né? Profissionais da saúde estarem trabalhando em condições que não são ótimas, né? Saberem que podia estar fazendo mais, mas por condições de trabalho não podem, tá sobrecarregado, é muito plantão, vários empregos, né? E essa questão de ter vários empregos, que é uma coisa comum, né? Na nossa realidade do Brasil, é uma coisa que vai aumentar muito a chance, né, de ocorrer um quadro desse tipo, assim, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. Né? Porque o prejuízo passa a não ser só a pessoa que está, no caso, sofrendo o estresse, mas também para outras pessoas que ela pode vir a atingir, seja por um diagnóstico errado ou por uma omissão, enfim. E até a família, né? O tempo que ela vai estar em casa não vai ser um tempo de qualidade, a pessoa não vai conseguir se desligar. Hoje em dia, no WhatsApp, né? A gente não se desliga do trabalho, fica respondendo o WhatsApp até se deixar, estão mandando meia-noite, não estão mandando. Então, isso é uma coisa importante da gente desenvolver alguns mecanismos para diminuir, para evitar isso. Eu falo bastante, assim, que hoje, claro, eu tenho um cargo que é, digamos assim, é de chefia, que é de direção técnica. E é muito diferente quando a gente trabalha mais como um soldado, assim, respondendo ordens de alguém, e quando você passa a ser essa pessoa que, digamos, dá ordem. Porque ao mesmo tempo que você tem uma carga limitada de horário, teria uma hora definida, de fato você tem que estar o tempo inteiro disponível. E eu vi muita diferença, assim, quando eu passei a assumir esse outro tipo de gestão, porque é muito mais difícil tu gerenciar daí essas questões de estresse, de confusões, assim, do dia a dia, ou de intercorrências que acontecem, né? A gente tava comentando antes ali que essa semana que passou foi uma semana típica da minha vida ali. Claro que é início do ano, eu tava trabalhando menos, e daí fui arrumar a área, uma parte lá de casa, do escritório. Aquilo ali me deu uma satisfação tão grande de ver as coisas arrumadas, e daí eu fui conversar com meu marido, ele falou assim, não é a satisfação às vezes não é só por ter arrumado em si, mas é porque às vezes tu começa a pensar, meu Deus, a minha vida tava tão corrida que eu não conseguia nem parar pra arrumar isso. E que bom que tem esse momento, porque às vezes é difícil a gente conseguir desligar e, enfim, e rever as questões, né? Mas eu acho também muito importante isso que tu traz, né? De como o indivíduo, ele, quando faz uma mudança, porque assumiu uma nova função, ou, né, enfim, teve uma mudança dentro do ambiente de trabalho, né? E que agora ele tem mais responsabilidades, ou ele assume, né, essa condição de estar mais disponível para o trabalho. É muito importante ele entender que isso tem uma trajetória, que isso tem um começo, um meio e um fim. Isso tem que estar claro para ele. Uma das principais pontos que a gente trabalha, um dos principais pontos que a gente trabalha na psicoterapia com o paciente que vem, né, com suspeita de burnout, enfim, é justamente entender o lugar do trabalho na vida dele, né, aonde que ele se encontra dentro do projeto de carreira mesmo, né? A gente sabe que a gente tem um período que a gente começa a trabalhar e que a gente vai se aposentar. E até lá, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? Eu estou ascendendo profissionalmente, mas isso faz sentido com os meus valores pessoais, né? E principalmente, como eu consigo conciliar isso na minha vida pessoal, com as minhas demandas, família, filhos, amigos, né? Lazer, eu mesmo, né? Tempo para mim. Então, tudo isso tem que ser trabalhado quando a gente fala do burnout, como sendo até uma forma de enfrentamento dessa síndrome. Porque não existe só um caminho, né? Tipo, você recebeu o diagnóstico, agora você vai tomar tal medicação, vai fazer terapia e acabou. Não, isso é um processo. Você entra numa condição, mesmo depois quando se recupera do burnout, né? Enfim,
de qualquer forma volta a ser funcional dentro do trabalho, mesmo diante disso você tem que ter em mente, né, quais foram os objetivos trabalhados na terapia, as suas metas pessoais de trabalho, de vida pessoal, e como isso pode evitar futuramente você recair nessa condição. Aproveitando até que tu trouxe esse assunto, acho que a gente poderia conversar um pouco, porque tem maneiras da gente fazer uma prevenção para que não venha desenvolver essa síndrome de burnout, né? O que a gente poderia fazer de forma preventiva, às vezes até se pautando em tópicos, ou enfim, dando como dicas para quem está assistindo, para que a gente consiga evitar ou minimizar os impactos desse estresse, porque, de fato, às vezes não tem como zerar, né? A vida adulta é complicado. Então, o que a gente poderia pensar de uma maneira preventiva, assim? Tem algumas coisas como indivíduo e como empresa também, né? Tem algumas coisas que são próprias da empresa. Por exemplo, a gente estava conversando que a Rafa mandou uma mensagem para o Natan via sistema da empresa e ela não sabia que ele estava de férias, então ele não tinha acesso, então ele não via. Isso é um ótimo mecanismo, né? Só que cabe à empresa adotar isso. Né? É poder ter mecanismos para desligar do trabalho também quando chega em casa, né? Durante o trabalho, conseguir categorizar as coisas, o que é prioridade, o que não é, né? Poder, tô no meu horário de almoço, então eu sei que eu sou muito requisitada pelo WhatsApp, então eu deixo o celular de ladinho, né? São coisas pequenas que ajudam, né? Coisas maiores, tipo, próprias da empresa, às vezes vai demorar um tempo, né? Dependendo da empresa, vai um tempo para ela se adequar. E pela própria cultura, né, da empresa, isso faz parte, demora um pouco, mas tem coisas a serem feitas sim, né? Acho que o Natan trabalhou um pouco mais com empresas, ele vai poder falar um pouquinho mais. As empresas, elas têm cada vez mais despertado para a importância da saúde mental, principalmente na nossa região, tá, gente? Eu tive a oportunidade de pegar 2 momentos depois da minha formação, né? Eu tive 2 momentos de inserção aí na comunidade. Foi antes e depois da pandemia. Então, antes da pandemia, era muito difícil a gente entrar e falar sobre saúde mental nas empresas. A gente tinha, sei lá, 2, 3 convites no ano, né? Faz uma palestra, vão 5 pessoas. E ainda assim, as pessoas, elas iam lá muito mais como se fosse algo motivacional, talvez. Mas não era essa a pegada, né? A gente queria falar sobre exatamente o que a gente fala hoje. Mas depois da pandemia, a gente teve sim um aumento da preocupação das pessoas sobre a saúde mental e, obviamente, associado à depressão, à ansiedade, um dos temas mais requisitados é o burnout, né? É o que é a tal do esgotamento profissional, né? Então, quando a gente fala sobre medidas de prevenção que a empresa toma, a psicoeducação, né? Levar profissionais capacitados para falar sobre isso nas suas empresas, como uma forma de instrumentalizar tanto a liderança quanto os próprios colegas, né? De o que pode ser um sinal de adoecimento para que a gente interrompa isso ali, né? A parte da medicina preventiva... Não deixa de seguir, né? A parte da medicina preventiva, ela não é aqueles 2, 3 profissionais ali, não, é todo mundo está fazendo parte, né, disso quando tem uma formação adequada, quando tem um grupo de pessoas que vai e recebe essas instruções, né? Então, a parte de orientação, né, através de palestras, de vídeos, de cursos, né, enfim, tudo isso pode favorecer. Tem essa parte também de você criar ali, né, mecanismos de autorregulação, né? Então, nas minhas pausas, porque todo mundo tem pausas no trabalho, né? Todo mundo tem lá o seu direito, por legislação, inclusive, né, a fazer as suas pausas, e que nessa hora você realmente pause. Você não abra mão, por favor, né, dos seus minutos de banheiro, dos seus minutos de almoço, de café, enfim, ao longo do dia, seja algo que é um benefício da empresa ou por legislação, para poder responder um e-mail, para poder pegar e resolver uma situação. Vou fazer isso aqui rapidinho, não vai fazer diferença meu descanso agora, mas no final do dia vai fazer diferença a minha produtividade. E é justamente o oposto. Na verdade, você vai estar... No final do dia, você vai ver ainda que você tem 1000 coisas para resolver e aqueles minutos de descanso, de relaxamento, né, de pausa que você não fez, vão te prejudicar. Cabe sim às lideranças, né, novamente, incentivar esse participação tanto na ginástica laboral quanto na parte das pausas, né, e que a gente também consiga... quando se reúne, porque a gente gosta de sentar, né, na hora do café com os nossos colegas e falar sobre os problemas que a gente está tendo naquele dia, a gente gosta de poder desabafar, de poder falar, né, mas que você não se limite a isso, por favor, né, o colaborador, ele cria sim um ambiente de trabalho também, então
se eu vou pro meu intervalo, se eu vou lá para descansar, para relaxar, que aquilo não seja só um lugar de desabafar, mas que a gente possa falar sobre amenidades, coisas da vida, né? O que a gente vai fazer final de semana, Show, quais são... música. Exato. E que não fique preso só a falar de como o meu dia tá difícil, estressante, porque aquela outra pessoa também tá num dia difícil, estressante, né? É legal ter uma rede de apoio para desabafar, conversar, excelente, mas que a gente não faça do nosso momento de descanso um momento de expurgo, né? E sem saber como que o outro vai receber aquilo. Então, para evitar o meu adoecimento e o do colega. Eu acho que até é interessante falar sobre isso, porque uma coisa que eu vejo é que as pessoas às vezes querem medir o nível de estresse de uma da outra. Só que isso, de fato, o impacto em cima de cada um é muito diferente. Né? Então, assim, não tem como eu achar que eu sou mais estressada, mesmo em relação ao sofrimento, que eu sofro mais porque aconteceu uma coisa pior. É muito diferente como as pessoas reagem, seja por uma doença, seja por uma questão emocional. Então, eu acho que isso que tu coloca é interessante, porque senão, às vezes, acaba gerando mais estresse, mais pensando, meu Deus, é só isso, e eu tô estressada, e daí a pessoa fica com vergonha, às vezes, até de abrir, ou de procurar ajuda, ou de fazer alguma coisa, porque ela pensa, meu Deus, ela tem tanta coisa mais que eu, por que enfim, meu copo não tá do jeito que eu queria, não posso ficar incomodada com aquilo. Sim, né? E isso a gente tende a se comparar muito com o outro, né? Só que eu mesma, né, me comparava muito na residência com os meus chefes, meu Deus, eles fazem muito mais, eu tô acabada às 7 horas da noite, né? Eles atendem até às 8h30, e eu tô acabada, fiz muito menos coisa do que eles. Só que a gente não sabe como é que é o resto da rotina da pessoa, o preparo que ela teve para estar assumindo essa posição, as responsabilidades, né? O contexto é muito diferente, né? A gente não pode se comparar tão friamente, né? Tem uma colega minha, psicóloga, que fala, a gente não se compara com outra, a gente se compara com a gente mesmo. Né? Como é que eu tô relacionada ao meu eu ontem, né? Eu tô dando mais conta, eu tô conseguindo fazer minhas pausas, né? Hoje, eu sei que pra mim, né? Hoje no consultório, eu faço meus horários. E no começo, vamos lá, vou atender a tarde toda, isso aí. Mas eu percebi que não tava dando. Chegava no final do dia, eu tava esgotada. Então, comecei a colocar uma pausinha ali no meio. E essa pausa, hoje em dia, eu vejo que, pra mim, é imprescindível. Tem muitos colegas que atendem direto. Eu não consigo. Eu preciso dessa pausa. É que a gente acha, vai dar uns 5 minutos pra eu ir no banheiro, às vezes nem isso dá, né? Não dá, porque é os 5 minutos que atrasou, e daí tu tá compensando. Quando tu começa a dar graças a Deus que um paciente faltou, deve ter alguma coisa errada, né? Errada, exatamente. E também lembrar que momento de vida dita muito isso, né? Isso. Uma coisa é eu com 26, 27 anos, sem filho, sem responsabilidade, querer atender de manhã até de noite, né? E ter 2 vínculos e tocar. Outra coisa é eu com responsabilidades com filho, família, amigos, né? Pessoas doentes na minha família que eu tenho que cuidar, enfim. Então, você saber que o momento da sua vida, ele vai ditar, né, o seu ritmo. Como que você vai conseguir... A tua resposta ao ambiente, tudo, né? E aí que vem o que você bem coloca, né, doutora, que é essa comparação com a gente mesmo. A importância de fazer isso, mas fazer isso de uma maneira justa. Não é porque eu sou, né, pau pra toda obra o tempo inteiro e consegui dar conta até ontem, que hoje eu tenho que fazer exatamente esse mesmo nível, né? E de verdade, se a gente olha para os sintomas do burnout, né, o que ele ocasiona, ele vem como uma sobrecarga progressiva. Eu não me sobrecarrego do dia para a noite. Né? Eu vou fazendo isso de pouquinho em pouquinho. E se eu não faço essa parada, essa pausa, né, de perceber realmente aonde que eu estou avançando nos meus limites pessoais, aí realmente eu passo por cima de coisas importantes para mim. Isso, e eu acho que, assim, trazendo um pouco ali quando tu colocou das empresas, eu comentei isso no início, e a intenção nem é trazer muito isso, mas o impacto econômico é muito grande se a empresa não passar a olhar para isso, porque o que a gente está discutindo agora vem cada vez mais aumentando os casos, se torna de uma maneira inevitável, e assim, é falta, é afastamento do trabalho, são doenças que venham a surgir, que a gente sabe que o estresse é fator de risco para muita coisa. Então, acho que é importante trazer esse alerta de que as empresas têm que passar a olhar. Fico feliz quando tu coloca que as empresas da região já têm uma visão um pouco mais cuidadosa relacionada a isso, porque a gente vê que os impactos, assim, dentro do hospital, que daí a gente faz essa parte hospitalar mesmo, que é muito grande, né? E que traz muito prejuízo. E daí vem isso, daí às vezes é um pai que sustenta uma família, que tem todas essas condições. Trazendo um pouco ali que a gente estava falando das dicas, no início tu começou a falar sobre a pessoa não ter, não conseguir priorizar.
né? Tem alguma dica prática? Porque acho que terapia cognitivo-comportamental dá bastante isso para o paciente, que tu possa dizer assim, olha, como é que ele pode usar, por exemplo, para priorizar qual tarefa que é mais importante ou não? Tem alguma dica que tem como dar relacionada a isso para os pacientes? Bom, depois que o psicólogo faz a anamnese, né, que é aquela entrevista inicial para entender como é que foi o processo de adoecimento, quais são as suas queixas, né? A gente sempre tenta entender qual é o método de organização do indivíduo, das suas tarefas, das suas demandas, né? Tem gente que é super pragmático e que faz a listinha, tudo certinho do que faz, tem 1000 mecanismos, e tem gente que não precisa disso, tem gente que consegue se organizar, né? Sempre uso de exemplo minha mãe, ela é uma pessoa hoje já falecida, mas quando em vida era muito organizada, né? Com as suas demandas, com as suas questões, tanto financeira quanto de vida pessoal, né? Ela não tinha agenda, ela não precisava de nada disso, a memória dela era muito boa e ela conseguia se organizar. Já eu, né, cresci com ela, fui criado por ela, inclusive, e aí dentro desse mesmo contexto ambiental, eu cresci com uma necessidade totalmente diferente, seja pela minha condição de saúde e até mesmo pela minha forma de perceber a realidade e como eu me organizo nela. Eu, Natan, eu sempre preciso, né, tanto da agenda no computador, né, que no caso fica ligado com o meu celular, quanto com papéis que eu vou anotando o que eu tenho que fazer naquele dia. Mas, Natan, eu já tentei isso, não deu certo, como é que eu faço para delegar as funções mais importantes? Eu começo a anotar, não para de vir coisa, e no final do dia eu tenho uma lista enorme e eu não vou vencer. Então, eu sempre digo para o paciente, primeiro, encontrar a sua forma de organização. Natan, eu tenho agenda, já comprei agenda, não consigo usar. Não precisa ser agenda. Então, tu gosta do to-do list, né? Que é a lista do que fazer. Então, faça a lista do que fazer. E aí, dentro da lista do que fazer, tu atribui realmente uma nota, né? Consequência, essa nota ela vai ser resultado da consequência e do impacto, né? Então, qual é o impacto de eu ter que fazer isso? Quais são os recursos que eu vou ter para fazer essas atividades? Vai me tomar tempo? O que é realmente viável fazer nessa janela de tempo que eu tenho? E qual é a consequência de entregar esse trabalho? Isso que eu faço com o paciente é algo bem pontual. A gente pega 2, 3 dias na rotina dele e a gente organiza, então faz essa lista, aí coloca esses 2 pontos e vai dando nota para isso. E depois a gente chega, né, e há uma avaliação até gráfica, né? Tu pode botar isso num gráfico, enfim, se você quiser, do que é mais importante na rotina daquela pessoa. O que a gente sempre repara, isso é 10 de 10 vezes que eu faço isso acontece. O paciente, ele quer priorizar tudo aquilo que é para os outros. Ele não coloca as coisas que são importantes para ele. Ele quer priorizar tudo. É para o chefe, é para o colega, é para os outros. E para ele, né, ele sempre entende e reclama muito de que ele não tem tempo para ele, mas na listinha de coisas para fazer, ele não colocou ali, sei lá, sair mais cedo hoje para a apresentação da minha filha, né? Coisas que eu tenho que... não entra isso naquele processo. E quando entra, é com culpa, é com medo, é com medo de reprovação, né? Então, o que eu faço sempre, né? Peço a lista, encontre o seu meio de organização, faça a sua lista do que é importante e, principalmente, não esqueça de se incluir nela, né? De se colocar dentro do que é importante. E aí, levar em consideração, gente... A gente não é indispensável. Eu não sou, né, a pessoa mais importante em qualquer ambiente que eu estou. Se eu não estiver ali, se eu não conseguir dar conta daquilo, alguém vai fazer. E alguém vai lidar com essas consequências e alguém vai conseguir suprir aquela necessidade. Não importa o contexto, não importa onde você está, ninguém é insubstituível, ninguém é insuperável. Então, se a gente não dá conta, peça ajuda, abra mão de fazer algumas coisas, tente se reorganizar, se repriorizar, e essa lista ajuda bastante. Mas, claro, esse passo, né, ele é a consequência da psicoterapia em andamento. Não vai aplicar isso sozinho, é muito difícil, né? A psicoterapia é mais fácil. Então é isso. Uma coisa que eu noto que os pacientes têm muita dúvida é quando eles procuram um psicólogo e quando eles procuram um psiquiatra. Porque a gente sabe que, de fato, as duas funções não se substituem. Até elas se complementam. Então, quando o paciente pensa, não, eu estou precisando de ajuda, como é que ele pode, assim, como é que ele faz, ou como decidir em qual profissional ele vai procurar primeiro, enfim? Acho que aqui em Blumenau a gente tem, né, na região, né, total, já trabalhei em outros municípios também, a gente tem muito... parece que são 2 grandes grupos, né? As pessoas que morrem de medo de ir no psiquiatra porque vai dar remédio, vou ficar dependente, e os outros
E a outra metade, digamos, não são tão simplista, mas já sendo, que não vou no psicólogo, não, só vou tomar um remedinho e já vai resolver. Não preciso ficar falando sobre as outras coisas, né? Só que realmente são coisas complementares, né? Independente do profissional que procurar, quando tiver algum sofrimento, alguma coisa assim, se for necessário, o bom profissional vai saber indicar, o bom psiquiatra vai saber indicar. Tá na hora, então vamos procurar uma psicoterapia. Às vezes teu quadro não é uma coisa que a medicação vai resolver completamente. Não, precisa de um acompanhamento psicológico. E a mesma coisa, o contrário, né? O psicólogo vai saber indicar, não, né? Tá na hora da gente começar a ter um outro olhar para essa questão, precisa talvez de uma medicação, fazer uma investigação um pouquinho diferente, né? Vendo também outras comorbidades clínicas, né? Mas não precisa ter essa preocupação, né? Eu não sei para onde eu vou, qual que é. Não. Procurar um bom profissional, alguém bem indicado, que se for necessário, ele vai saber encaminhar e fazer o que for necessário. Procurar alguém, exatamente. Eu gosto só de complementar com a informação de que a gente tem a cultura médica muito forte, né? Raramente um paciente vem para mim sem ter passado por algum médico. Né? Qualquer médico, o clínico geral, a ginecologista, o cardio, encaminha muito para psicologia devido aos sintomas da ansiedade, por exemplo, né? Então, há uma parceria muito legal, cada vez mais crescente entre a medicina e a psicoterapia, né? Como sendo uma forma de enfrentamento de um problema, né? Principalmente da síndrome de burnout, tá? Então, se você hoje se vê angustiado, se vê preocupado, sobrecarregado com as suas demandas do trabalho, percebe as condições disso, o impacto disso na tua vida, né? Como a doutora falou, não importa quem, mas importa quando eu vou buscar, né? Se eu deixar para a semana que vem, foi o fenômeno de final de ano, né? Ano que vem eu me preocupo com isso. Em janeiro eu penso, né? Parou o tratamento em dezembro, eu volto. Mas um mês, esses 30 dias, 15 dias, 20 dias, faz bastante diferença em como você vai manejar o teu começo de ano, por exemplo, né? Então não é tanto quem, mas quando, né? Quando eu devo buscar? Quando os sintomas estão aparecendo, quando eu percebo que isso está tendo uma implicação no meu cotidiano e principalmente a minha disponibilidade em seguir o tratamento. Não adianta eu ir no psiquiatra pegar a medicação e achar que é isso aí. Ou então que eu estou com muita dificuldade para dormir, eu não estou dormindo legal, eu não estou conseguindo lidar com os sintomas da depressão, eu vou só na psicoterapia e só o psicólogo vai me ajudar. Não. Temos a parte complementar, né, do caso ali, que vai te ajudar tanto com os sintomas físicos quanto com as mudanças comportamentais, né? Sempre lembrar, gente, o psicólogo ele não é o profissional do desabafar. Para desabafar, a gente não está lá só para te ouvir, né? O profissional da psicologia é o profissional do comportamento humano. E é isso. No final das contas, chame como quiser, a gente sempre altera e busca com o paciente fazer essa alteração no comportamento. Então, a parte da psicologia vai fazer essa identificação dos sintomas, vai fazer também o que te levou a esse adoecimento e o que você pode fazer para modificar isso e te acompanhar nesse caminho, que é bem dolorido, né? Mas não adianta nada eu estar com sintomas muito intensos que estão me paralisando, eu ir lá conversar, falar, ouvir o que eu tenho que fazer e eu não ter ânimo, eu não ter força para fazer aquilo. Aí entra a medicação como sendo um grande apoio da gente. Já faz uns anos que eu faço terapia e eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, se fosse possível. Mas claro que desses anos que eu faço, alguns momentos às vezes é justamente isso, tá corrido, não tenho nenhuma demanda agora importante, até porque não necessariamente precisa ser uma coisa tão frequente, mas enfim. Mas eu vejo que quando eu vou, eu me vejo melhor, porque assim, às vezes a gente subestima os nossos sintomas ou as nossas questões, porque a gente tá vivendo às vezes no olho do furacão, né? E alguém que vem e olha por fora, que parece uma questão pequena, eu sei que às vezes eu vou andando pensando, cara, o que eu vou conversar hoje com a Manu? E daí, de repente, assim, uma coisa pequena e ela, justamente isso que a Nata falou, ela começa a conversar comigo, aí destrinchando aquele assunto e a gente chega numa, digamos, uma opinião ou, enfim, numa sugestão até de autoavaliação futura, assim, para os próximos dias. Eu acho que isso ajuda realmente muito. Eu sou muito entusiasta até que para todas as doenças que equipe multiprofissional faz mais diferença do que um profissional sozinho, né? A terapia, né, às vezes, né, a gente, né, eu tinha uma colega minha psicóloga que falava, quando não tem assunto é a melhor sessão.
né? Porque assim, né, não são esses conflitos do dia a dia, tá, ele me falou isso, vou fazer o quê, não sei o quê. Não, né? É olhar para si com profundidade, né? Não tem uma coisa maior acontecendo, mas poder identificar o que vem realmente atrás disso tudo, dessas coisas mais superficiais do dia a dia, que claro que incomodam, mas não é aí a raiz de tudo, né? Tá um pouquinho mais para dentro. E nesses dias que a vida não tá um furacão, a gente consegue olhar com mais calma para isso. Não, sem dúvidas. E a gente falou, então, bastante sobre isso. Acho que alguma coisa a gente já trouxe, mas existe algum tratamento específico? Acho que a gente até acabou respondendo, mas trazendo essa pergunta de volta... Em alguns momentos a gente pode precisar de medicação, né? Mas a principal questão é a psicoterapia. Né, poder reavaliar, né, a posição que o trabalho tem na vida da pessoa, né, e que a pessoa, a importância que dá e o quanto a vida é apoiada nisso. Né, tem outras questões que vão ajudar também, claro que sim, né, atividade física, né, alimentação, mas é principalmente identificar esses comportamentos e modificá-los. Isso vai ser feito na terapia. Principalmente através do estabelecimento de limites. Né? Basicamente, conviver com o estresse do trabalho é você saber mediar o limite mesmo, né? Fulano pode falar comigo desse jeito, fulano não pode. Eu tenho a obrigação legal nas horas de trabalho de estar fazendo algumas coisas que estão associadas à minha classificação ali do meu trabalho, mas fora do meu horário de trabalho, ou até mesmo dentro do horário de trabalho, eu não tenho que ser pau a toda obra e fazer coisas que não são da minha alçada, né? Então, entender e estabelecer esses limites, né? É uma forma da psicoterapia auxiliar nessa caminhada, tá? Como uma forma de tratamento é bem comum, né? Isso não é o científico, mas as empresas acham que é isso. É dar o tempo de afastamento. Então, fica 15 dias lá descansando, né? Fica lá 30 dias descansando, e aí a pessoa volta e ela, no começo, tá talvez até um pouco mais estabilizada, mas não demora muito, ela volta a adoecer. E aí a empresa vai, cobra, e até a própria pessoa, né? Mas eu te dei esse tempo e tu não melhorou, como assim tu não tá bom ainda, né? 30 dias, 15 dias que você passou, e isso se dá, né, ao fato de que férias não é tratamento, né? Esse tempo que a pessoa, ela agora, né, com o CID sendo considerado uma doença ocupacional, né, enfim, entrando nessa classificação e vai, sim, incorrer aí em bastante mudança em termos de processos que estão acontecendo, perícias, né? Então, agora com esse tempo que é garantido por lei aí, esse afastamento, é importante que não seja um tempo de descanso, que seja um tempo de tratamento, né? De você pausar aqueles teus dias, ir atrás de marcar consulta, de fazer o tratamento psicoterapêutico, né? E de fazer essa avaliação, esse olhar para dentro, para realmente começar a pensar em quais são as mudanças. É ali que mora o tratamento para essa doença, né? Mesmo que às vezes seja trocar o emprego, enfim, trocar o que tem avaliar feito. A tomada de decisão. E assim, as pessoas, elas ficam com muito medo, vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou sair daqui e vou para outro lugar que também é ruim. Pode ser, mas a cultura profissional, a cultura organizacional muda, as pessoas mudam, e principalmente a tua posição de vida. Às vezes você não vai trocar de empresa, você vai trocar de área, você vai trocar de função, você vai trocar de alguma outra coisa, né? Nem que seja dar um passo atrás, às vezes, mas isso tudo, né? Eu não quero que soe de maneira simplista, tal, que eu estou falando. Isso é um processo muito dolorido e que leva bastante tempo, né? Não é em 2, 3 sessões que a gente resolve isso. Mas saiba que o tratamento, ele envolve a psicoterapia, o remédio, as mudanças de hábitos saudáveis, mas principalmente, né, é o que não é o tratamento. Não é o tratamento você só pegar férias e achar que eu deveria estar descansando, eu deveria estar bem. Isso não é o que vai auxiliar. O que vai auxiliar é esse tempo para buscar o tratamento. Então, assim, a gente escolheu falar muito, trazer esse assunto pro podcast por conta do Janeiro Branco que a gente tem agora. E eu tava lendo, assim, sobre a história do porquê Janeiro Branco. E é isso, que o janeiro traz essa mudança, essas esperanças de um ano novo que vem pela frente. E o branco que é a gente colocar as questões como uma tela em branco e tentar começar de uma forma melhor, buscando o que a gente colocou como meta, o que a gente quis nesse fechamento. Então, eu queria aproveitar agora que a gente está encerrando o episódio, agradecer muito a presença de vocês e perguntar e deixar aberto para que, se vocês têm alguma consideração a mais para trazer para esses pacientes, que eles possam colocar, então, nessa tela em branco, como dica, como orientação, para esse ano que se inicia. Bom, eu acho que eu vou falar uma coisa que a Rafa já deve fala muito aqui, né, que hoje em dia, até pouco tempo atrás, né, a gente não falava muito de prevenção e saúde mental, mas
é o que a gente tem que trabalhar, né? Hoje em dia a gente sabe, a vida é corrida, muitas demandas, né? O tempo todo, se deixar, é 24 horas, o celular tá ali, mas que a gente tem que parar um tempo, né? Fazer atividade física, e isso tem que ser a prioridade, né? A prevenção também na saúde mental. E a atividade física faz parte, momentos de lazer também, momentos em família, né? Tem que trabalhar isso, senão a chance de adoecer é muito maior. E isso vai demorar muito mais, né? Vai demandar muito mais esforço do que parar 1 hora por dia ali para fazer uma atividade física, alguma coisa assim, do que fazer um tratamento prolongado, e aí sim que vai, né? Vai demandar muito tempo, e isso aí não vai dar tempo. Então, tem que prevenir. Janeiro Branco, ele vem sim como um lembrete de que a nossa vida, ela é o resumo das nossas escolhas, né? Quando a gente pensa em escolhas saudáveis, quando a gente pensa no que a gente vai fazer do nosso ano, se eu vou investir num imóvel, se eu vou trocar de empresa, se eu vou continuar casado, se eu vou ter um filho, né? Tudo isso são objetivos e metas que devem sim condizer com quem você acredita que você é naquele momento. Mas a gente sempre tem que priorizar como eu vou me sentir em relação a fazer aquele processo. O Janeiro Branco, ele é uma conscientização das pessoas de que eu posso ter 1000 metas, emagrecer, comprar carro, fazer isso e aquilo, mas eu tenho que pensar em como eu vou me sentir nesse processo. É por isso que a gente começa falando sobre organizar por base, né, a nossa vida. E não existe saúde sem saúde mental. Não existe como eu estar bem, como eu evoluir e crescer na minha vida, em qualquer nível que seja, sem cuidar e atentar para a minha saúde mental. Quando a gente fala sobre planejamento de vida, a gente tem que lembrar que se eu hoje, né, estou satisfeito com o que eu tenho, aquilo que eu sou, enfim, isso se deve ao fato de em algum momento eu ter parado e olhado para mim e falado, não, eu vou bancar isso, eu vou lutar e eu vou conquistar isso porque é importante para mim. E, de novo, né, quando a gente faz isso levando em consideração o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a gente tem muito mais êxito e muito mais reconhecimento da gente mesmo, né? De eu olhar e dar valor para aquilo. Então, o meu último recado mesmo fica para que as pessoas não continuem, né, propagando falsas maneiras de tratamento, né? Tratamentos alternativos tudo bem, mas existem charlatanismos, né? Que você busca os profissionais da saúde para tratar as questões de saúde mental e que você eventualmente, né, caso sentir a necessidade, converse com o médico e ele vai conseguir te dar a orientação adequada a como chegar no melhor tratamento. Tá ótimo. Eu vou aproveitar também para contar uma questão que uma vez a minha psicóloga me falou, que até hoje isso ficou muito na minha cabeça. Eu acho que é interessante que a gente estava conversando e ela comentou assim que eventualmente com a vida adulta, com as demandas, com tudo que a gente tem, não tem como a gente não ir deixando o nosso copo um pouco mais cheio. E que às vezes o que nós deveríamos fazer é às vezes ir fazendo furinhos nesse copo para que ele não transborde. E o que seriam esses furinhos? É uma questão que cada um tem que descobrir o que vai fazer com que você esvazie o seu copo, porque às vezes não tem como não colocar coisas dentro, mas a gente tem como ir esvaziando um pouco, ou seja, fazer uma prática de uma atividade física, sair para jantar com os amigos, ter momentos de lazer com os seus filhos. Eu acho que isso é interessante, às vezes, a gente observar, porque com a correria, a primeira coisa que a gente vai cortando é essas questões que nos dão prazer, né? Que vão, às vezes, esvaziando um pouco aquela atenção do dia a dia, aquele copo que está cada vez mais cheio. Então, eu queria aproveitar também para deixar esse recado. Então, agradecer de novo a presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Sigam o Unimed Blumenau e acompanhem os nossos episódios no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada e até a próxima.